Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco como testar um cilindro pneumático se ele está com algum tipo de vazamento de ar, porque muitas vezes com barulho na fábrica você não consegue verificar se o cilindro está com algum vazamento ou não. Então há várias formas de fazer essa verificação se tem vazamento, se não tem, e como também fazer essa verificação. Essa é a primeira, assim, não é comum você estar fazendo esses testes, mas se você tem aí vários problemas em uma máquina, por exemplo, e não está descobrindo, uma das formas de tentar achar onde são os vazamentos em um cilindro pneumático é essa. E nós vamos também falar um pouco sobre válvula pneumática biestável, porque é uma válvula que você muitas vezes resolve muitos problemas com relação a pequenos vazamentos de ar em circuitos pneumáticos, e isso ajuda bastante no dia a dia. Aí depende muito da aplicação, do sistema que a empresa usa, da forma que é aplicado as válvulas aos circuitos pneumáticos. Então nós vamos mostrar aqui um teste que nós fizemos com um cilindro pneumático dentro de uma caixa d'água. Então veja que aqui está com um vazamento bastante grande na conexão pneumática, aqui no regulador pneumático. Veja que o vazamento é bem nessa conexão, nessa parte aqui. Então esse regulador aí ele está condenado, ele não presta mais. Veja que é bastante ar. A gente fez o teste no outro regulador também, a mesma coisa, bastante vazamento de ar. Então é uma forma de descobrir o vazamento, porque nós colocamos também esse Y. Eu estou injetando ar nessa mangueira, e esse Y é para a hora que eu fechar o registro lá, eu descarrego a pressão de ar aqui para eu conseguir desconectar a mangueira. Então é dessa forma aí que dá para fazer um teste aí de um cilindro pneumático. Lembrando que isso seria para pneumática. Se for hidráulica seria outro teste aí que poderia ser feito, mas não na água, né? Nós fizemos aí para descobrir o problema. Então nós injetamos aqui, avançou o cilindro. Se tivesse borbulhando aqui também estaria com vazamento nessa vedação, e também poderia estar vazando o êmbolo do cilindro. Nessa conexão do regulador aqui, se tivesse borbulhando também da mesma forma, estaria com vazamento no êmbolo do cilindro. Então nesse caso teria que fazer um reparo no êmbolo do cilindro. Quando eu injeto o ar aqui para recuar, por exemplo, ele vai recuar, e se ficar vazando o ar direto aqui, é porque a vedação da tampa também está danificada. Então nós colocamos uma caixa d'água aí, uma caixa com água, injetamos ar no cilindro e fazemos aí os movimentos só com ar. O cilindro não está com água dentro, é só ar, tá, pessoal? Então seria dessa forma que nós fizemos o teste aí. Então avançou. Se tivesse vazando o ar aqui, estaria com problema no êmbolo do cilindro. Quando eu injetar aqui para retornar, se tivesse vazando o ar também na conexão de trás, também isso indicaria um vazamento no êmbolo do cilindro. E se quando eu colocar para recuar aqui, ficar vazando ar aqui no pé da haste aqui, a gacheta que vai aqui, também estaria danificada. Então esse foi um probleminha que nós pegamos em uma máquina. Obviamente que até mesmo pequenos vazamentos aí, ele gera bastante problema, principalmente quando o cilindro avança e que o CLP ele corta o sinal de avanço daquela válvula. Então em alguns casos ele corta, outros ele mantém acionado. Por quê? Porque quando há um pequeno vazamento aí você perde pressão de ar. Então você perdeu a pressão de ar,
dependendo aí o peso que tiver aí no pistão, no cilindro pneumático, então ele faria o deslocamento aí sem estar comandando, ou seja, perdendo pressão de ar, a haste vai recuando ou avançando, dependendo da posição que está instalado o cilindro. Então nós trocamos as conexões aí para resolver esse vazamento de ar, trocamos os reguladores e também como esse cilindro ele precisava ficar avançado aí de forma nenhuma ele poderia descer sem nenhum comando. Então nós trocamos a válvula aí, que não era uma válvula biestável. Nós vamos falar da válvula biestável. Eu estou com o catálogo da Micro. Então normalmente a maioria dos circuitos pneumáticos que eu monto, eu uso esse tipo de válvula. É uma válvula que após ela receber o pulso elétrico, ela desloca o carretel e mantém o carretel na posição do último comando. E esse carretel ele só retorna após ele receber um comando do outro lado. Ou seja, você vê que essa válvula ela tem uma mola, essa não teria mola. Nós temos aqui mais em cima também a válvula, uma eletroválvula 5-3 vias centro aberto, porém ela é central estável. Por quê? Porque ela tem uma mola aqui, então ela deu o comando, a hora que cortar o comando, o sinal elétrico nessa bobina, o carretel ele volta para o centro. Então ele desloca, o cilindro avança, cortou o sinal da bobina, o carretel tá deslocado, cortou o sinal da bobina, ele retorna para o centro. A válvula biestável é diferente. Esse carretel ele só vai para um lado e para o outro. Então recebe um pulso elétrico desse lado, ele avança, ele vai para o outro lado, recebeu um pulso elétrico aqui, ele retorna para cá. Então é muito utilizado essas válvulas aí para resolver esses probleminhas de pequenos vazamentos de ar e perda de pressão no circuito pneumático. No circuito pneumático, mesmo que seja pequeno vazamento de ar, se o CLP ele não estiver comandando o avanço, mesmo após o avanço do cilindro chegar no sensor, se ele cortou o sinal e você não tem uma válvula biestável, você pode ter uma pequena perda de pressão e esse cilindro ele deslocar, apagar o sensor, você acabar parando o processo aí por causa de um deslocamento por falta, ou seja, por perca de pressão de ar no circuito devido a muitas vezes a um pequeno vazamento. No barulho da fábrica muitas vezes você não consegue eliminar 100% dos vazamentos de ar. Então é uma forma de você tentar aí resolver alguns problemas mantendo o cilindro avançado, e muitas vezes você procura bastante e muitas vezes você não consegue chegar ao ponto exato do vazamento de ar. Então, obviamente que deve-se eliminar todos os vazamentos de ar, mas se a pessoa não está descobrindo exatamente onde está aquela perda de pressão, porque o cilindro deslocou, muitas vezes 5 milímetros já saiu fora do sensor, você para o processo porque por poucos milímetros o cilindro já deslocou aí por perda de pressão de ar. Beleza? Até mais.